A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. Paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz, eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, do verso 1 ao 9, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa, tirava do que nela se lançava. Respondeu Jesus: deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Uma grande multidão, sabendo que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Amém? Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo que Jesus estava numa reunião, estava num jantar que lhe foi oferecido lá em Betânia. Estava Jesus ali sentado à mesa e Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos, estava ali também. Marta, sempre muito preocupada em servir, estava ali tentando servir da melhor forma a Jesus, estava ali tentando servir da melhor forma os convidados daquele jantar. Mas a Bíblia diz que Maria pega um perfume de nardo puro e Maria faz o seguinte: ela unge a Jesus com aquele perfume e começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Judas, que estava ali sentado também, estava ali vendo tudo o que estava acontecendo, Judas Iscariotes. Naquele momento, ele critica ela. Ele diz o seguinte: por que não se pega esse perfume tão caro, vende e dá aos pobres? Mas a Bíblia diz que ele falou isso, ele objetou dessa forma, não porque ele tivesse algum cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão e roubava tudo que era colocado na bolsa. Mas Jesus, naquele mesmo momento, ele vai e defende Maria. Ele diz o seguinte: olha, os pobres sempre estarão com vocês, mas eu nem sempre estarei. E ela fez isso para o dia do meu enterro. Jesus defende Maria, Jesus defende a atitude de Maria. Quando eu olho para todo esse cenário que é descrito nesse texto, eu vejo algo muito interessante também. Estavam ali muitas pessoas, não só por causa de Jesus, mas porque queriam ver Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Muitos estavam ali de curiosos para ver Lázaro, que tinha ressuscitado dos mortos. E quantas pessoas estão tentando investigar a nossa vida? Estão olhando para a nossa vida? Estão tentando se aproximar da gente por ser pessoas curiosas. São pessoas que têm curiosidade da nossa vida. Querem saber como está a nossa vida. E geralmente esse tipo de pessoas são pessoas invejosas e fofoqueiras,
que tentam se aproximar da gente de curiosidade para saber como está a nossa vida, para sair falando da nossa vida. E muitas das vezes deturpando o que é realidade na nossa vida. Mas hoje Deus está falando algo para você. Eu estou te preservando. Eu estou te protegendo dos curiosos, dos fofoqueiros, dos invejosos, daqueles que se aproximam da sua vida por curiosidade, pelaquilo que você é, pelaquilo que você brilha, e tentam ficar na sua aba. Mas são pessoas extremamente invejosas que, quando vêm a oportunidade de tentar te derrubar, elas fazem isso. Porque elas se aproximam de você não porque te amam, não porque te querem bem, não porque são pessoas que realmente querem a tua vitória, mas elas se aproximam de você porque elas querem se aproveitar de alguma forma. E por isso elas fazem da sua vida uma fofoca. Porque são invejosas, porque são pessoas caluniadoras, que pegam uma realidade, deturpam e propagam mentiras. Mas Deus hoje está dizendo para você, eu estou tirando da tua vida todos os curiosos. Eu estou arrancando da tua vida os fofoqueiros, os caluniadores, os mentirosos, invejosos, aqueles que dizem que querem o seu bem e se aproximam de você por curiosidade, por querer se aproveitar do seu bom momento, e que fazem fofoca, que fazem fofoca e falam mentiras ao teu respeito. Deus está tirando esse tipo de pessoa do teu caminho hoje. Recebe essa palavra. Não vai ficar um fofoqueiro e um invejoso e curioso do teu lado. Deus vai tirar esse tipo de pessoa do teu caminho. E Deus vai trazer pessoa do coração dele para andar contigo. Amigos verdadeiros que querem o teu bem, que querem a tua vitória, que querem o teu progresso, que querem ver você chegar longe. Pessoas que vão te ajudar a crescer, não pessoas que vão vir na sua vida como sanguessugas para tentar sugar alguma coisa de você, mas pessoas que vão te empurrar para frente, pessoas que vão se alegrar com a tua vitória, com o teu sucesso, que vão orar por você, que vão interceder por você, que vão lutar contigo, que vão te ajudar a vencer. Esse tipo de pessoa é que Deus coloca hoje no teu caminho. Recebe essa palavra. Deus tira os fofoqueiros, os invejosos, os curiosos, os mentirosos, os caluniadores do teu caminho, os sanguessugas, os abeiros. Deus arranca hoje todo esse tipo de pessoa do teu caminho e coloca pessoas do coração dele para te ajudar a crescer, para te ajudar a prosperar, para te ajudar a vencer na vida. Deus coloca esse tipo de pessoa no teu caminho. Receba essa palavra em nome de Jesus. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos ver que Jesus estava ali naquele jantar, estavam ali os convidados sentados à mesa, e de repente Maria pega um perfume de nardo puro, unge Jesus, chora sobre os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, e Judas Iscariotes vai e critica. Faz uma crítica. Por que então não pegou esse perfume e não se vendeu e deu aos pobres? Quando eu olho para isso, eu entendo algo tremendo aqui. Todas as vezes que a gente se levanta para fazer algo para Deus, algo para Cristo, porque o que Maria fez foi para Cristo. Ela não fez para mais ninguém. Ela fez algo para Cristo. Todas as vezes que a gente se levanta com um bom propósito no coração, de fazer algo para Deus, de fazer algo para Cristo, sempre se levantam os críticos destrutivos para tentar nos parar. Você já parou para pensar e reparar isso? Sempre se levanta um crítico destrutivo para tentar frear a sua boa ação, para tentar parar você. Primeiro, eles não têm coragem de fazer o que você faz para Deus. Eles não têm coragem de fazer o que você faz para Cristo. Eles não têm. Então eles veem o que você faz e te criticam de maneira destrutiva e não construtiva para tentar te parar, para tentar te paralisar. Mas assim como Jesus defendeu Maria, Jesus defende você. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Hoje Cristo está dizendo, eu defendo você de toda crítica destrutiva que fizeram para te parar.
toda crítica destrutiva que fizeram para te ferir, para te entristecer, para te magoar, para te frear, para te parar, para fazer você desistir. Assim diz o Senhor Jesus para você. Eu te defendo, receba essa palavra. Nenhuma crítica destrutiva vai para você. Nenhuma crítica destrutiva vai impedir com que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Vai impedir com que o teu ministério cresça cada dia mais e mais. Porque o próprio Deus, o próprio Cristo defende você. Ele te justifica de toda crítica destrutiva, de toda falsa acusação, de toda mentira, de toda calúnia. Ele te justifica diante de todos os invejosos que se levantaram contra você, de toda palavra mentirosa que falaram ao teu respeito. Ele, o próprio Cristo, te justifica. E ele manda te dizer, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai parar no meio do caminho. Eu te carrego pela minha mão, diz o Senhor, e eu te levo cada vez mais e mais diante do propósito que eu preparei e reservei para a tua vida, porque o propósito que eu preparei e reservei para você não será frustrado. Assim diz o Senhor. Receba essa palavra hoje para a tua vida. Os críticos destrutivos que tentam te parar, que tentam te frear, que tentam acabar com o teu ministério, que tentam destruir a tua chamada, não vão conseguir parar você, porque o próprio Cristo Todo-Poderoso, Ele te defende, Ele te justifica, Ele lança por terra toda crítica destrutiva e você vai crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo, na graça e no conhecimento de Deus. O teu ministério vai crescer cada vez mais, porque o teu ministério não é para a sua glória, o teu ministério é para a glória de Deus. É um propósito que Deus colocou na tua vida que será cumprido. É um projeto que Deus colocou na tua vida que jamais será frustrado. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aqueles que te criticam e querem ver você parar, terão que ver você avançar mais e mais e mais e mais para a glória de Deus. Porque ninguém pode parar a tua chamada, ninguém pode parar o teu ministério, ninguém pode acabar com o propósito de Deus na tua vida. Ninguém pode frustrar o projeto que Deus tem para você. Receba essa palavra em nome de Jesus. A partir de hoje, o teu ministério vai crescer de maneira extraordinária, porque a chamada que Deus tem para você, nada e ninguém pode parar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Na vida é assim. A gente recebe muitas críticas destrutivas, mas quando a gente está firmado na rocha que é Cristo, nada pode nos abalar, nada pode nos parar, nada pode fazer com que a gente desista, porque em Cristo somos inabaláveis. Receba essa palavra em nome de Jesus. Jesus então defende Maria, defende o que Maria fez. Naquele jantar ali, você vê que Jesus estava cercado de pessoas e muitos estavam ali não só por Jesus, mas muitos estavam ali curiosos em olhar Lázaro que havia ressuscitado dentre os mortos. Muitos estavam ali de olho na vida de Lázaro, olhando para Lázaro. E a gente na vida, a gente está cercado por muitas pessoas. Pessoas que querem o nosso bem, pessoas que estão de curiosos na nossa vida, querendo se aproveitar da gente, pessoas que querem o nosso mal. A gente na vida, a gente está cercado de muitas pessoas. Mas quando a gente está em Cristo, Deus não deixa a gente ser enganado. Deus não deixa a gente ser confundido. A Bíblia diz que aquele que crê na principal pedra angular, pedra de esquina, que é Cristo, de maneira alguma será envergonhado, confundido, enganado. Então Deus vai dar discernimento para você, de quem é teu amigo, de quem não é. Deus vai arrancar do teu caminho quem não presta, mas vai colocar gente boa, gente do coração dele para te ajudar, para que você cresça, para que você vença, para que você chegue muito mais além do que você imagina. Assim diz o Senhor. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Mas eu quero aqui também falar para vocês, rapidamente,
Como não se abater diante das críticas destrutivas? De repente você está vendo esse vídeo hoje e está dizendo assim, parece que você está falando comigo, porque eu sei como eu tenho sido alvo de críticas destrutivas. Então, para que você não venha se abater, eu quero trazer aqui para vocês como você não vem se abater diante dessas críticas destrutivas. Como? Primeiro, entender que quem dá fruto incomoda. Você tem que entender isso. Quem dá fruto, quem se destaca no que faz, incomoda. Não estão tentando te parar. Se estão tentando te parar, é porque você está dando fruto. E árvore que dá fruto leva pedra. Toda árvore que dá fruto leva pedrada. Você tem que entender, se estão tentando parar você, é porque você dá fruto. E o diabo não está satisfeito com isso. Então ele vai usar os invejosos, os caluniadores, os fofoqueiros, aqueles que criticam de maneira destrutiva para tentar parar você. Então você tem que entender o seguinte, se estão tentando me parar, é porque eu estou incomodando. É porque meu ministério está crescendo. É porque Deus tem glorificado o nome dele através da minha vida. Então, por isso que estão tentando me parar. A guerra, ela não é contra as pessoas. A guerra ela é espiritual. Então, se você não entende isso, você fica ressentido com as pessoas. E Deus não quer que você fique ressentido com ninguém. Deus não quer que você olhe para aqueles que estão tentando te parar, que estão fazendo críticas destrutivas ao teu respeito, e fique com mágoa, com rancor, com ressentimento das pessoas. Deus não quer isso. Deus quer que você entenda que o teu inimigo não são eles, mas quem está por trás deles. E quem está por trás deles é Satanás. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e contra potestades. Então o diabo está usando essas pessoas para tentar te parar. Então você tem que entender isso. Você tem que entender que se estão tentando te parar, não é porque você é infrutífero, muito pelo contrário, é porque você é frutífero. E é por isso que estão tentando você parar. Que estão tentando te parar. É por isso que estão tentando fazer com que você desista. Porque você dá fruto. E os seus frutos são frutos que permanecem. São frutos que realmente glorificam a Deus, glorificam a Cristo. É por isso que estão tentando parar você. Então entenda isso. Entenda que a sua guerra ela é espiritual. Entenda que você não tem que ficar ressentido com ninguém. Entenda que se estão se levantando contra a tua vida, é porque você é uma pessoa que se destaca no que você faz, é porque você dá fruto e o seu fruto é um fruto que glorifica a Deus. Então você tem que entender que as críticas destrutivas vêm por causa disso. Segundo, para que você não venha se abater diante das críticas destrutivas, você tem que perdoar, orar, abençoando quem te critica. O coração livre de mágoas sempre estará disponível ao agir do Espírito Santo. Você tem que perdoar e orar abençoando todos aqueles que te criticam. A Bíblia diz em Romanos 12, 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A Bíblia diz, Jesus falando, que a gente tem que amar os nossos inimigos, abençoar aquele que nos persegue. A Bíblia diz que a gente tem que bendizer os que falam mal da gente. Então, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus, perdoe todos aqueles que se levantaram contra a tua vida. Não deixe que a mágoa, que o rancor, que o ressentimento, que a raiz de amargura, que o ódio tome conta do seu coração. Um coração livre de mágoas sempre estará disponível ao agir do Espírito Santo. Então hoje, Deus está falando com você, perdoa. Perdoa quem se levantou contra você, perdoa quem falou coisas, quem falou mentiras ao teu respeito, quem falou inverdades ao teu respeito, quem tentou acabar com a tua reputação, perdoa essas pessoas. Perdoa todas essas pessoas, ora por essas pessoas, para que as escamas venham cair dos olhos dessas pessoas, para que elas vejam a glória de Deus e se convertam. É isso que você tem que fazer. Você não tem que ter mágoa e rancor dessas pessoas. Você tem que perdoar e orar a Deus para que Deus abençoe essas pessoas e elas se convertam genuinamente a Cristo. Terceiro, ocupe sempre a sua mente com a palavra de Deus. Quem tem a mente ocupada pela palavra de Deus,
Nunca será atormentado por pensamentos de revolta por causa das críticas. Ocupe sempre a sua mente com a palavra de Deus. Estão falando mal de você, meu amado irmão? Não fica parando para observar o que estão falando, o que estão dizendo, não. Segue a tua vida, ocupando a sua mente com a palavra de Deus. Quem tem a palavra de Deus no coração, quem tem a palavra de Deus na mente, está livre de toda mágoa, de todo rancor, de todo ressentimento e raiz de amargura. Está livre de toda revolta, porque estão falando de você. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo para você, ocupe a sua mente com a minha palavra. Porque se você ocupar a sua mente com a minha palavra, você vai estar livre de tudo aquilo que estão falando ao teu respeito. Você não vai ter revolta no teu coração. Você não vai ter mágoa, rancor e ressentimento no teu coração e na tua vida. Quarto, não viva para agradar aos homens, mas a Deus. Quem vive para agradar aos homens se distancia da vontade de Deus e está sempre ocupado com o que as pessoas pensam dela. Se você viver para agradar aos homens, você vai estar sempre ocupado com o que estão falando ao teu respeito. Porque você está querendo agradar homens e não a Deus. Quando você vive para agradar a homens, você se preocupa com as críticas. Você se preocupa com o que falam ao teu respeito. Mas quando você vive para agradar a Deus, você está livre disso tudo. Você está livre de toda crítica destrutiva ao teu respeito, porque você não está fazendo nada para agradar homens. Você está livre, agradando a Deus. Então, não viva para agradar a homens, viva para agradar a Deus. Se o que você faz, Deus aprova, é o que importa. Se o que você faz, Deus consente e aprova, é o que importa. Não importa se incomoda fulano, beltrano ou ciclano. Não importa se desagrada A, B ou C. Importa o que você faz, agrada a Deus. Paulo vai dizer aos Gálatas o seguinte: se eu procurasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Paulo fala, se eu procurasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então, meu amado irmão, não viva para agradar a homens, viva para agradar a Deus. Porque quando você vive para agradar a Deus, nenhuma crítica destrutiva te abala, nenhuma crítica destrutiva acaba com o teu emocional, com o teu psicológico, com a tua vida. Mas você segue em frente, crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus e em tudo aquilo que Deus tem como propósito para a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quinto, entenda sempre que a natureza do homem é falha. O homem é falho mesmo. Entenda isso. A natureza do homem é falha, é egoísta, o homem é invejoso e tenta sempre nos parar. Tenta sempre parar quem se destaca. Você tem que entender isso. Então por isso que a gente não pode ter mágoa, rancor, ressentimento de ninguém. Primeiro porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra quem está por trás dessas pessoas. E entender que o homem ele é falho mesmo. O homem ele é pecador, ele é egoísta. O homem ele é invejoso, ele está sempre procurando parar quem se destaca. Então entenda isso. E só perdoe essas pessoas, abençoe essas pessoas, ore por essas pessoas e segue a tua vida procurando só agradar a Deus e não aos homens. Sabe por que jamais pararam o ministério de Jesus? Porque Jesus nunca procurou agradar homem algum, ele sempre procurou agradar o Pai. Se nem Jesus Cristo teve 100% de aprovação, se levantaram contra Jesus, se falaram mal de Jesus, se pregaram Jesus no madeiro, quem somos nós para querer ter 100% de aprovação? Nós nunca devemos procurar agradar homens, somente a Deus. É para isso que estamos nessa terra, para glorificar a Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei todas as coisas para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Procure agradar a Deus. Sexto, esteja sempre focado no propósito. Quando você está focado no propósito, nada desvia o teu olhar. Você está entendendo isso? Quando você está focado no propósito, nada desvia o teu olhar para críticas destrutivas, mas você segue a
até o fim, até aquilo que Deus tem para você. E sétimo, não procure popularidade, mas sempre honrar a Deus. Quem procura popularidade, quem procura ser popular diante dos homens, quem procura se destacar diante dos homens, ele está sempre preocupado com as críticas destrutivas a seu respeito. Mas se você vive para agradar a Deus, se você não está procurando popularidade, se você não está procurando ser famoso, se você não está procurando se destacar diante dos homens, mas se você está procurando que a sua vida glorifique a Deus, você não vai se preocupar nem um pouquinho com crítica destrutiva, mas você vai crescer a cada dia mais e mais na graça e no conhecimento de Deus, na graça e no conhecimento de Cristo e no propósito que Deus tem para a tua vida, porque você entende que a tua vida não é para ser glorificado diante dos homens, a tua vida é fazer com que Cristo e Deus seja glorificado. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero terminar essa mensagem orando o Pai Nosso com você, depois eu vou orar pela tua vida, amém? Recebe aí? Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça, vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, eis aí os teus servos, os teus filhos, os teus ungidos, aquelas pessoas, ó Pai, que de repente, Senhor, estavam aí navegando pela internet e, Senhor, esbarraram com esse vídeo. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe todas essas pessoas, que o Senhor abra o entendimento dessas pessoas, meu Pai, para a sua palavra, que eles entendam e compreendam a sua palavra, que eles, ó Pai, vivam para te agradar, para te glorificar, para te honrar, Senhor, e que nenhuma crítica destrutiva venha para eles, mas que eles possam, Senhor, seguir em frente no propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Eu repreendo toda ação do mal, eu repreendo toda ação do diabo e seus demônios contra a vida deles, eu repreendo toda ação do maligno contra a vida deles. Eu abençoo cada um deles, ó Pai, nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai amado, lança por terra todo o mal, meu Pai, todo o mal que se levantou contra essas vidas, toda obra de feitiçaria, Senhor, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado e forjado contra essas vidas, meu Pai, lança por terra agora em nome de Jesus. Dá vitória aos teus filhos, meu Pai, fortalece os teus filhos, fortalece, ó Pai, cada pessoa que está assistindo essa mensagem, que seja fortalecida agora. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, se alguém que está assistindo essa mensagem ainda não te aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, Senhor, que através dessa mensagem, meu Pai, eles possam ser tocados e se convertam, meu Pai, genuinamente a Ti. Senhor, que cada um, Senhor, agora receba o Espírito Santo, receba a unção, o poder, o fogo do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Enche eles agora, renova eles agora, liberta eles, salva eles. Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um deles agora, trazendo avivamento, renovo, restauração, libertação, salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue te abençoando poderosamente, que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode, para que o nome de Cristo, apenas Cristo, seja glorificado e mais vidas venham receber a palavra de Deus. Deus te abençoe. A paz de Cristo.